Boa noite a todos, né? Então, mais um encontro, né, nessa nossa mostra de clássicos da ficção científica, com o apoio aqui da Prefeitura, né, do SESC e da Escola Livre de Cinema e Vídeo, também, né, ligada à Prefeitura. E, né, nós estamos vendo o 5º filme dessa série. Né, eu acho que hoje nós vamos ter a oportunidade de ver também, eu acho que um filme com uma certa reputação dentro, né, do gênero do cinema de ficção científica, né, porque pertence à obra de um diretor que é considerado um especialista no gênero, e mais do que um especialista, quer dizer, um realizador que deixou, que criou, de certa forma, um subgênero dentro do gênero de ficção científica e também influenciou outros subgêneros, né, que vão ser desenvolvidos posteriormente. Então, no caso, o diretor italiano Mario Bava, por si só já poderia merecer uma mostra exclusiva, quer dizer, né, ou os cineastas italianos que trabalhavam com a questão da ficção científica. Hoje, né, além dessa apresentação, eu gostaria de exibir para vocês 2 pequenos curtas, né, dos extras, de 3 minutos e meio e 2 minutos e meio, que trazem alguns depoimentos a respeito do filme. E um deles é do Joe Dante, né, que é um diretor americano famoso, né, por ter feito Gremlins e outros filmes, né, dessa área, né, da área de ficção científica, que tem, em particular, uma adoração especial pelo Hobby, né, o robô que aparece no Planeta Proibido, que está presente em vários filmes, né, do Joe Dante, mas também tem uma admiração pelo cinema do Mario Bava, do diretor de hoje. Então, o filme de hoje que nós vamos assistir é O Planeta dos Vampiros, um filme italiano de 88 minutos, colorido, aliás, muito colorido. Vocês vão notar que parte do charme desse cineasta e desse gênero tem muito a ver com a maneira como se trabalham as cores, né? E vamos recapitular alguns, né, dos contextos, né, um pouco do contexto histórico da época, né? Um filme como a gente viu aqui, é um filme de 65, então algumas coisas a serem acrescentadas. Quer dizer, algumas delas nós já vimos em relação aos filmes anteriores. A questão da Guerra Fria, a paranoia comunista, né? A ameaça nuclear e a questão da radioatividade, que foi muito importante para o filme anterior que nós vimos. O surgimento da televisão, a contracultura e a rebeldia, quer dizer, um questionamento da ordem vigente, mas aqui foi possível acrescentar algumas coisas, até com erro, preciso corrigir. A cultura pop e o pop art, né, nós temos que pensar que a frase famosa, né, do Warhol, todo mundo será famoso no futuro por 15 minutos, quer dizer, de certa forma, isso está mais do que provado. Talvez a única dúvida seja se a duração é 15 minutos ou menos ainda, né? Porque com o fenômeno da internet e das redes sociais, a fama instantânea se tornou quase como uma regra, né, em vez de uma exceção. Então, a questão da pop art vai influenciar na representação visual e também começam a ter fenômenos camp. Vamos pensar que na década de 60 você tem um seriado como Batman, com características inimagináveis, se a gente for pensar como é que a gente encara o Batman hoje. Se você comparar o Batman do filme que está passando aqui, né, da Liga da Justiça, todo musculoso, com o Batman da série da década de 60, do Bruce Wayne, todo flácido e com
aqueles vilões que eram muito melhores atores do que o próprio ator principal, que era Adam West. Então, esse clima de deboche, de uma reavaliação daquilo que era sério, está presente nessa década de 60, porque tem a ver com esse questionamento sobre os padrões, né, sobre aquilo que os jovens questionavam muito os valores dos seus pais. Aliás, isso é sempre uma constante, quer dizer, né, ao longo da história da humanidade, só que talvez o fator novo é que os jovens produziram muito na década de 60 e criaram todo um novo arcabouço cultural, né, que vai tornar essa década de 60 um ponto de inflexão na história da humanidade. A revolução sexual, a questão dos direitos das minorias, tudo isso está... as drogas e o psicodelismo, quer dizer, e as drogas, nesse momento, elas eram vistas como elementos que poderiam ampliar os horizontes, né, do homem, do ser humano. Quer dizer, a droga, nesse momento, tinha um caráter contestador. Da mesma maneira que eu cheguei a discutir, né, com vocês no nosso último encontro, que o bandido, né, o criminoso, nessa década de 60, ele é revalorizado porque ele é um sujeito que questiona, e por viver à margem da sociedade, ele vai contra a norma, o padrão, as estruturas viciadas, né, da sociedade. E as drogas e o psicodelismo abrem uma possibilidade de você atingir novos horizontes, né, abrir portas, quer dizer, as chamadas portas da percepção. Então, essa cultura das drogas, a cultura pop, do psicodelismo, fazem parte um pouco do visual que nós vamos ver um pouquinho nesse filme. Além disso, algo que eu já havia citado, que tem bem a ver com o filme da semana passada, que é a inclusão dos cinemas novos no mundo todo. No final da década de 50 e depois na década de 60, ocorre um questionamento a respeito da maneira como o cinema clássico industrial americano trabalhava. Né? Surgem novos cineastas que, mesmo admirando certos aspectos desse cinema, vão propor uma maneira diferente de se contar histórias. Né? Enquanto nós vimos em relação ao filme passado, enquanto no cinema americano a regra era trabalhar dentro do estúdio e você simular a realidade naquele estúdio, os novos equipamentos e a nova postura dos cineastas e as novas aspirações estéticas faziam com que eles dessem preferência por filmar na locação, no meio da rua, no meio da cidade. Né? A questão, né, da montagem invisível, que era uma norma dentro do cinema clássico americano, que um filme bem montado é aquele filme que você não percebia a montagem, começa a ser questionado né, no cinema novo francês, né, chamado Nouvelle Vague, no New Cinema na Inglaterra, também no cinema novo alemão e no próprio cinema novo brasileiro também. Né? A Itália já havia entrado nessa área precocemente, de certa forma antecipando todos esses novos cinemas com o neorrealismo italiano, que das limitações surgidas no pós-guerra, por exemplo, toda a estrutura cinematográfica italiana foi destruída, quer dizer, não existiam estúdios para serem filmados. Então, era lógico, era natural que se filmasse na rua. Né?
de um cinema engajado com aquela nova realidade do pós-guerra italiano. Então, na Itália, esse cinema novo, esse cinema que tem características diferentes do cinema industrial americano, começa a encorpar e dar origens a novos cinemas em todos os outros países. A Itália vai acontecer um fenômeno interessante, porque dentro do neorrealismo e de cineastas que trabalhavam com um cinema fora dos padrões mais comerciais, mais industriais americanos, também vai surgir uma indústria, um cinema com uma pretensão mais industrial, mais comercial, mas mesmo assim trabalhando de uma maneira distinta do cinema americano. Você vai ter a produção de western spaghetti, quer dizer, na Itália você vai pegar um gênero tipicamente americano e retrabalhar. Começa a ideia do pastiche, que é algo marcante dentro da produção cultural contemporânea. Quer dizer, a ideia de você retrabalhar temas, estéticas antigas, numa roupagem toda nova. E aí o western spaghetti está dentro disso, quer dizer, ele está dentro do gênero, do faroeste, que é o gênero tipicamente americano, tipicamente dessa indústria cinematográfica, e vai rearranjar esses elementos, e vai propor algo novo. Então você vai ter cineastas como Sérgio Leone, Uma Vez no Oeste, O Bom, o Mal Veio, que é Três Homens em Conflito, e também você tem o terror e a ficção científica. Vários cineastas que são filmes de gênero, quer dizer, o terror, ficção científica, o western, os filmes de gênero normalmente estão tipicamente associados à ideia de um cinema que tenta estabelecer uma relação mais próxima com o público. Mas eles vão tentar fazer isso de uma maneira distinta do que o cinema americano fazia. Tanto do ponto de vista de temas, quanto principalmente do ponto de vista estético, da forma como esses filmes se apresentam. Não é... bom, então eu vou acrescentar depois mais algumas coisas aqui. Então, algumas curiosidades a respeito do título do filme, que, aliás, esse filme foi pensado com quase uns 30 títulos diferentes. Então, às vezes, em lugares distintos, ele passa com nomes bem diferentes. Aqui tem 2 cartazes, um cartaz espanhol e um italiano. Então, o enredo, então, num futuro muito distante, uma missão de investigação num planeta chamado Aura, lança 2 naves, não está muito claro ainda, tem diversas naves, são humanos, e que estão recebendo um sinal misterioso desse planeta e eles partem para investigar. A semelhança com Alien, o 8º passageiro, é imediata e é assumida, porque certamente o Alien foi muito influenciado por esse filme. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, quando eles chegam nesse planeta, uma das naves perde o contato e começam a acontecer eventos inexplicáveis. Quer dizer, as pessoas começam a brigar entre si, tem perda de memória, aí os impulsos agressivos passam a ser dominantes, e quando eles encontram a nave irmã, a Galiot, que foi a primeira que desceu, eles descobrem que toda a tripulação morreu. E aí começa-se a tentar descobrir o que estava acontecendo, e tentar vencer essa força que domina o planeta. O diretor, o Mario Bava, nasceu em 1914, morreu em 1980. O pai dele é um diretor de fotografia, então, provavelmente influenciado pelo pai, ele inicia a carreira dele como diretor de fotografia e de efeitos especiais.
e ele parece que era muito competente nisso. E trabalhando em vários filmes como diretor de fotografia, ocasionalmente, quando um diretor, umas 2 ou 3 vezes, quando um diretor era substituído, ou desistia da produção, ou era despedido, ele acabava assumindo. E ele começou a dirigir vários filmes, né? E de certa forma ele vai empregar nesses filmes um estilo bem particular que nós vamos ver, né, ao longo da exibição de hoje. Ele é responsável pela criação desse estilo, o giallo, né, o amarelo, que é um gênero que vai surgir na Itália, baseado em subliteratura, literatura pulp fiction, né? Livros de detetive ou livros de terror que eram vendidos, né, de uma maneira um público mais popular, né? E que todos tinham essa capa amarela. Então o termo giallo acabou sendo identificado por isso, né? E ele vai influenciar vários diretores, entre eles o Dario Argento, né, que é, de certa forma, um nome expoente, né, um nome famoso que sai, né, que é muito influenciado pelo Bava. Esse gênero, né, do giallo, vai posteriormente influenciar 2 outros subgêneros que persistem até hoje. Um é o slasher, né, o slasher filme, que é essa história de um assassino em série que mata adolescentes, né, que o Pânico trabalhou, né, a ideia de quais eram as regras do gênero. Então aí dentro tem Sexta-feira 13, tem Halloween, que é do John Carpenter, que por sua vez é o diretor do filme da semana que vem, né? E também vai influenciar os splatter movies, que eram filmes muito violentos, com sangue, mutilação em profusão. Talvez um dos primeiros filmes famosos a esse respeito é o The Hill Have Eyes, como é? Na colina. É do mesmo diretor do Pânico, que morreu recentemente, mas é um filme também de uns canibais, uma família. Foi refilmado umas 2 ou 3 vezes. É uma família num trailer que está andando no meio do deserto americano e encontram uma outra família, um grupo de canibais que fazem violências enormes contra essa família e, de repente, ao final, os que sobrevivem dessa família se tornam tão ou mais violentos que os próprios canibais. Então, vai gerar uma série de outros filmes, né, de outros gêneros, né, devem muito, né, não, quer dizer, não só ao Bava, mas também a todos os outros diretores italianos que estão trabalhando. Milton, o Tarantino se enquadra aí? Sim, o total, Tarantino, né? O Pulp Fiction... verdade, né? Pulp Fiction. Essa relação com um subgênero literário, quer dizer, que era muito popular entre adolescentes. Porque tem essa coisa de mutilação. Eu lembro que nos extras do Cães de Aluguel, um dos atores... Todo mundo viu Cães de Aluguel? Não? Então não vou dar spoiler. Um dos atores... eu perguntei porque eu já ia dar o spoiler do filme. Um dos atores, ele fala, cara, o corpo humano tem 7 litros de sangue, o Tarantino usa 16, assim, numa cena que você leva um tiro. Isso tem muito a ver com os o que você está descrevendo, eu estou visualizando ele falando isso. Não tem spoiler. Eles eram muito baratos, porque na década de 60 o cinema se barateou, ficou fácil, né? E tinha uma quantidade absurda de sangue, de violência. Tem vários títulos, né? Por exemplo, o cinema australiano vai ser muito influenciado por esse gênero de filme. Quer dizer, então tem vários representantes, né, desses outros gêneros que, por sua vez, né, estão ligados com esse gênero italiano. Uma frase do Bava, né? Num filme de horror,
né? A iluminação é 70% da efetividade, né? É essencial na criação da atmosfera. Então, criar uma atmosfera, criar um ambiente em que você se sinta propenso a esperar que algo aconteça, né, a qualquer momento, e fique preparado para o sobressalto, é fundamental, né, para o gênero de horror. O protagonista do filme, Barry Sullivan, que representa algo que nós já vimos no filme anterior que eu comentei, que é a busca de atores americanos de filmes B, com carreiras sólidas até em filmes B, mas não eram atores protagonistas, para trabalhar no cinema europeu, para, de certa forma, tornar o filme mais internacional e, consequentemente, passível de ter uma carreira econômica mais sustentável. Isso era muito comum, né? Que é o caso, né, do protagonista aqui. Só para vocês terem uma ideia, né, eu separei The Bad and the Beautiful, Assim Está Descrito, que é um filme do Vincent Minnelli, importante na história do cinema, e ele aparece aqui, ó. Então, quando ele trabalhava em grandes filmes, em filmes, né, da série A, ele era um coadjuvante e ocasionalmente conseguia ser protagonista em filmes da série B. O cinema italiano vai trabalhar muito com isso. Quer dizer, você pega o western spaghetti, o western italiano, né, está cheio de atores americanos, né? O próprio Clint Eastwood, quando começa, ele é um ator de televisão. Lembrando que um ator de série de televisão nos Estados Unidos, na década de 60, faz parte de uma escala inferior. Hoje não. Hoje, com o fenômeno da HBO, do Netflix, grandes atores almejam trabalhar dentro das condições que a TV a cabo fornece. Mas na década de 60, não. Você ir trabalhar na televisão é uma espécie de queda abrupta na carreira. Então, o Clint Eastwood trabalhava no seriado e vai depois trabalhar com o Sérgio Leone e vai começar a criar a grande carreira dele. E você pega nos filmes do Western Spaghetti, tem vários atores americanos, né, que são pinçados, né, do cinema americano, e tem também um monte de ator italiano que muda o nome para ter um nome mais palatável aos americanos, né? Então esse é o protagonista. E a Norma Bengel, que vai estrelar o segundo nome, né, depois do Barry Sullivan, o segundo nome, né, a ser chamado, e ela havia adquirido uma carreira sólida, em particular por esses 3 filmes que eu pensei. Eu já tinha feito outros, mas esses 3 filmes, em particular, são muito importantes dentro da história do cinema brasileiro, né, e certamente na história do cinema mundial, né. Então, são filmes que já estão relacionados com o fenômeno do cinema novo surgindo no Brasil. Então você tem aqui, Os Cafajestes, né, que é o primeiro grande filme que ela faz, é um filme de 61, eu acho, que ficou famoso, que é o primeiro nu frontal no cinema brasileiro, né, estrelado pela Norma Bengel, que é um filme que teve uma certa repercussão, um filme do Rui Guerra. E em 62, ela participa do Pagador de Promessas, que é o filme brasileiro que só ganhou Cannes. É um grande marco da história do cinema brasileiro, né, dirigido pelo Anselmo Duarte, né, então ela adquire uma fama internacional, o filme vai distribuído no mundo todo, e ela começa a trabalhar na Europa e faz aqui no Brasil também um outro filme maravilhoso, que
que é o Noite Vazia. Né? A Claudette Lara, né, também, então, é um filme do Walter Urucu. Né? Esses três são filmes que ele já fez, acho que a Noite Vazia é de 64, então, que ela fez antes desse filme aqui. Então, se vocês tiverem oportunidade, são filmes brasileiros que valem muito a pena. Então, tem essa curiosidade, né, o fato dela... E ela não faz a mocinha que só grita, né? Ela participa da ação. E ela é, né, o segundo nome. Inclusive, nessa foto que você escolheu, ela está parecendo muito a Ripley, a personagem da Sigourney Weaver, no Alien 2. Porque ela usa a metralhadora exatamente assim quando ela vai caçar os aliens. Muito parecido com a Ripley do Alien 2. Eu separei algumas imagens, a gente vai ver que a relação desse filme... Eu só pensei no primeiro Aliens, mas eu acho que até a gente podia fazer... É como isso, no Alien 2, que a Ripley ela anda com a metralhadora, nossa, sim, parecidíssimo. Tem uma... que é uma mudança e tem a ver com a revolução sexual, quer dizer, a mulher vai deixando de ser a personagem que grita e desmaia diante do monstro. E começa a ter alguma participação relevante na condução da história. Então, ele era um filme italiano, mas foi lançado nos Estados Unidos. Lembrando, é um filme B. Então, é o que eles chamam de double feature. Pague 1, assista 2. Ele foi lançado com esse filme, ó, o Boris Karloff. Né? Die, Monster, Die. Então, era sessão de matinê, quer dizer, não era considerado um grande filme. E a curiosidade é que essa American International é a produtora do Roger Corman. Que o Roger Corman é um nome fundamental dentro da história do cinema americano, né, principalmente o cinema das bordas, né, o cinema independente americano. O Roger Corman é o cara que vai fazer uma série de filmes com o Vincent Price, adaptações que hoje são famosas, hoje são cult, adaptações do Edgar Allan Poe. Né? E uma delas, O Corvo, então, que é estrelada pelo Boris Karloff e o Edgar Allan Poe. O Roger Corman é o cara que vai lançar o Scorsese, Jonathan Demme e uma série de outros cineastas que depois se tornaram extremamente importantes, mas começaram fazendo filmes Bs na produtora do Corman. Né? E o Corman é o cara que se gabava de todo o filme dele, né? E aí ele lançava de tudo, quer dizer, caranguejos que ficavam gigantes por efeito da radiação. Né? E ele dizia que ele nunca tinha tido prejuízo num filme, exceto um, que foi um filme que falava do racismo e era estrelado pelo William Shatner, né, que depois viria a ser o Capitão Kirk, em início de carreira. Foi um dos poucos filmes mais sérios, quer dizer, uma pretensão um pouco maior, produzido pela essa American International. Então, oi? Capitão Kirk. Da Jornada nas Estrelas, da série clássica. Então esse Roger Corman é um cara... Tem um documentário sobre o Roger Corman que é muito legal, quer dizer, porque você vê aquele monte de diretores que hoje são famosos, tecendo inúmeros elogios à figura dele, porque ele era um sujeito que trabalhava nas condições super limitadas de produção, mas conseguia dar oportunidade para esses novos cineastas. O filme usa muito um efeito especial que é o Shufton Process, que é um efeito muito antigo da época do filme do Fritz Lang, Metrópolis. Foi usado no Metrópolis. É um efeito que usa espelhos, quer dizer, um espelho, né, e você consegue juntar a maquete, né, com figuras reais. Por exemplo, aqui no Metrópolis do Fritz Lang, então você tem a maquete, o desenho, e você colocando esse espelho a 45 graus, você conseguia filmar as pessoas correndo ao fundo, né? Então, vários efeitos no Metrópolis. Nesse filme, os efeitos especiais
especiais que tem ali, tem muito, né, usa esse processo, simples, mas eficaz. Né? Dá para perceber que o filme não é um filme rico, em termos de... Né? Mas é bem decente. Né? Então aqui tem algumas ilustrações a respeito desse efeito. Desculpa, a pergunta que não sei se cabe. Não, todo esse efeito é o mesmo efeito que é usado naquela aparição da monga? Eu acho que é o mesmo efeito. Que a mulher se transforma no gorila? Porque tem essa... Isso é coisa do espelho, né? De 45 graus. Você vai mudando a inclinação. Mudando a imagem. Eu acho que é o mesmo. Eu não vou dizer com certeza que é o mesmo, mas provavelmente é algo muito parecido. Muito parecido. Né? Porque você tem duas imagens e você, de repente, você começa a mostrar só uma, aí você vai mexendo no espelho, você vai... que sobrepõe. Em um dado momento que sobrepõe. E aqui, quer dizer, o sujeito tem que montar de um jeito, né, que não... É que no caso da monga tem uma fusãozinha ali, as imagens vão se sobrepondo. Aqui, né, ele tem que esconder um pouco isso, quer dizer, ele tem que dar a impressão que o sujeito está inserido naquilo ali. Mas é bem curvado. Assim. Eu não sei, o pessoal muito jovem, nunca tenho visto a monga. É um espetáculo. Se entrega a idade, né? Entrega o saudoso Play Center. Né? Mas de vez em quando tem alguns... De muitos circos. Circos ou itinerantes, alguns parquinhos tem ainda. A mulher macaco, né? A mulher que vira gorila e abre a cera no meio do espetáculo quando a luz apaga. Aí eu não sei como nunca tem morte, a coisa não Eram outros tempos. Então presta atenção que tem todo o tempo esse efeito é usado no filme. Prestem atenção, eu acho que chama muito, quer dizer, a questão da fotografia, da iluminação e da direção de arte. Que mesmo sendo um filme pobre, né, você tem a ideia de você criar uma atmosfera que convença. Tá certo? É uma atmosfera meio paupérrima, porque fica muito claro aqui que você está trabalhando em estúdio, quer dizer, mas existe uma intencionalidade de tentar trabalhar na melhor maneira possível os elementos visuais, mesmo com as dificuldades financeiras. E o filme tem uma coisa interessante, quer dizer, que tem talvez um pouco dessa coisa da pop art, do psicodelismo, que ele é um filme escuro, né? O planeta todo nervoso, mas de vez em quando saltam umas cores básicas, assim, um vermelhão, ele tem um vermelho, um azul, que às vezes tem uma certa preponderância. Então, é interessante a gente observar a relação da fotografia e da arte nesse filme. Mesmo porque o Bava, né, como eu mostrei no início, sendo o diretor, ele é um sujeito que conhecia muito efeitos especiais e muito a respeito da fotografia. Então, a nave, o interior da nave, uma curiosidade. Né? Lembram que nós vimos no Forgotten, no Planeta Proibido, e também no Perdidos no Espaço. Ó. Ali, né, em cima, né, nós temos o Planeta Proibido, que já foi exibido, e aqui a estrutura central da nave do Perdidos no Espaço, e essa do filme de hoje. Então, tinha, de certa forma, uma normalização do que você acreditava que deveria ser o interior de uma nave espacial. Quer dizer, todas, mais ou menos, têm um globo central que domina o espaço. Né? Então, tem uma certa semelhança entre esses filmes. E aí, né, o Alien, Ridley Scott. A nave do Alien e olha a nave do... Nossa! Bem parecida, né? Aqui eu tirei de um site, né, as imagens. Então, o exterior do Aliens, à direita, e do Planeta Proibido, né, o planeta que eles pousam. O interior, eles vão, assim como no Alien, eles encontram uma nave, né, aqui não é bem uma nave, eles encontram uma estrutura, resto de uma civilização. Ó. Então, também existem semelhanças, né? Os círculos, né? Aqui também tem uma... Pô, Milton, você está sendo generoso em semelhança.
É muito... E aqui vai ser mais claro, que tem os esqueletos. Né? Enquanto no Alien tinha um esqueleto em cima de um dispositivo, um corpo enorme, aqui a gente também vai encontrar. Então, todos os elementos estão ali. Ó. Outro filme que tem muito a ver com esse, Fantasmas de Marte, do John Carpenter, que é o diretor do próximo filme também. Em relação ao John Carpenter, a história mais ou menos, eu não vou adiantar, porque a história é mais ou menos a mesma, eu não vou contar o que está acontecendo no filme. Mas é o mesmo evento que ocorre no filme do John Carpenter e nesse filme. E notem que a questão das roupas de couro está presente aqui. Quer dizer, até visualmente, né, a maneira como o grupo de heróis é retratado é semelhante nos dois filmes. Né? Então, Fantasmas de Marte, depois, se vocês tiverem a oportunidade de ver, dialoga muito com esse filme. Aqui desconsiderem, porque eu copiei do filme anterior e eu esqueci de trocar. Mas vamos revisitar a questão do paradigma do Cine Filme, né, para esse filme. Lembrando, quer dizer, normalmente nós temos o que embaixo desconsiderem do filme passado, depois eu vou trocar isso aqui. Mais ou menos um quarto do filme fecha o ato 1, que é a apresentação da história e dos personagens. No filme, vocês vão notar mais ou menos em torno de 22 minutos, porque o filme tem 88 minutos, em torno de 22 minutos, eles decidem, eles chegam na primeira nave que caiu. Então, os personagens já estão apresentados e a gente já sabe o destino da primeira nave. Né? Então, aí, a partir daí, a trama vai ser desenvolvida, que é o ato 2, né, que é o confronto. Dentro do ato 2, que eles vão tentar descobrir o que está acontecendo naquele país, naquele planeta misterioso, tem o primeiro gancho. O gancho normalmente é um evento que gera alguma curiosidade, gera algum suspense. Aqui, mais ou menos, entre 22 e 44 minutos, mais ou menos, tem um sumiço de um tripulante da segunda nave, também em circunstâncias misteriosas. O ponto central, chamado midpoint, que ocorre mais ou menos por volta de 44 minutos, é o momento em que o capitão e a Norma Bagel encontram as ruínas de uma civilização antiga. Então, muda-se totalmente. Quer dizer, aquilo que parecia ser um evento inexplicável começa a ter alguma explicação. Quer dizer, é evidente que aquele planeta que gerou um sinal misterioso, existe alguém que é responsável pelos eventos que estão ocorrendo. Por volta também dos 55 minutos, mais ou menos, tem um outro gancho que de repente leva-se não vou adiantar muito, leva-se um morto para dentro da nave e algo estranho acontece. E por fim, mais ou menos 1h06 minutos, mais ou menos, é o segundo ponto de virada que fecha o ato 2. E nós vamos cair para a resolução. É o momento que os três principais tripulantes resolvem tomar ação contra aquelas forças que estavam gerando todas as mortes das naves. Então vocês vão ver que bate mais ou menos, quer dizer, lógico, com algumas aproximações, mas é mais ou menos essa estrutura. E o final é extremamente interessante, tem uma coisa, um truquezinho no final. Que eu, lógico, não vou adiantar. E lembrando que o nosso último filme é um filme do John Carpenter, que eu já citei inúmeras vezes no dia de hoje, que é o Eles Vivem, que é um filme extremamente interessante, que fala de uma invasão alienígena que na realidade já aconteceu. Na realidade,
todas as mazelas da sociedade se devem ao fato de que a invasão alienígena já ocorreu. Então é um filme bem interessante e, de certa forma, o John Carpenter é um sujeito que está relacionado com tudo isso que nós vimos até então. Então acho que é um ótimo fecho para a série. Ufa, é isso. Então, aí agora, o filme tem 88 minutos, quer dizer, 1h30, e tem mais esses 6 minutos, que são as cenas essas que a gente pode, de repente, passar depois, talvez, para não... Que aí quem quiser, né, sair, né, ficar com pressa, a gente passa depois ao término do... É que eu já vi o filme também, né? Aí já... talvez aí seja melhor, porque a gente já pode comparar a opinião do John Dante, do outro sujeito, para ver se vocês concordam com o que eles disseram. Pode colocar, Will? Pode colocar. Opa, não, acho que entrou no filme errado. Esse é o... Esse é o filme errado. É que, como tem dois filmes, no DVD. esse é o filme da... É que tem 2 filmes no DVD. Você jogaram no meu outro pra ele. É que isso faz parte de uma coleção que são 6 filmes em 3 DVDs. Então, se você der uma bobeada, você passa o primeiro filme. Então você tem 50% de chance, né? Bom, aproveitando esse silêncio pré-apresentação do filme, então, mais uma vez reforçando, que eu acho que o interessante é a gente ver como as relações, por exemplo, com aliens, a questão da iluminação, a questão do uso das cores, de como, de repente, trabalhar dentro de um orçamento limitado é possível produzir uma obra que tem uma coerência entre os elementos que a compõem, fotografia, roteiro, música. Agora vai entrar certo.
Bom, né, aí encerramos, né, essa edição com Mário Bava. Não sei se vocês já conheciam o filme, se vocês já tinham visto alguma coisa dele, né? Se chamou a atenção essa série de tópicos, né, que a gente foi discutindo no princípio, né, desse encontro. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, quer dizer, é bem diferente do que nós vimos em nos outros filmes. Quer dizer, qual foi a impressão de vocês? A história geral, numa parte, ela parece muito Planeta Proibido, né? Como? Lembra o Planeta Proibido? Sim, tem uma... Aquela coisa de chegar no planeta, serem dominados por algo e um atacar o outro. E o Alien Sim. está todo ali, né? O chamado, a nave, né, misteriosa, os alienígenas que já caíram lá antes. Quer dizer, né, só que no Aliens é mais visceral, quer dizer, a criatura sai de dentro da barriga, quer dizer, né, aqui tem uma coisa, né, um pouquinho menos agressiva, né? E tem, né, ele está inserido dentro do gênero, né, mas ficção científica, terror, mas ele tem um ritmo próprio, ele tem uma construção né, um pouco diferente, às vezes até um pouco mais lenta, né, arrastada, né, mas visualmente eu acho que ele tem uma certa personalidade, quer dizer, ele tem uma identidade visual característica. Você falou, principalmente quando eles entram na nave, né? Na nave dos alienígenas gigantes, nossa, muito laranja, muito vermelho, muito azul. Cores, né? Tem um tratamento visual diferente, né? Às vezes. Bem marciano. Tem uma coisa que às vezes é meio esparafatoso, né? Você tem, né, de repente você tem um tom sóbrio, e isso é muito comum nesse cinema italiano de horror e ficção científica. Você, em geral, você tem aqueles tons sóbrios e claro, escuro, e de repente brota um vermelhão, brota um laranja, um roxo, né? As cores são Chamativas, né? são usadas de uma maneira diferente, quer dizer, é mais artificial, né? Às vezes soa, visualmente chama a atenção. Quer dizer, você pega os filmes, que normalmente a gente pensa, quando você vai construir um filme de terror, quer dizer, tem uma atmosfera mais sombria, né? E vira e mexe, quando você pega esses filmes dele, do Dario Argento, tem umas cores estouradas, né? Uns amarelos, uns laranjas, roxos. Então, uma paleta de cores que se usa um pouco incomum. Né? O próprio detalhe amarelo dos uniformes de couro, né? Torna uma coisa bem mais chamativa do que o necessário os uniformes. Mas eu acho que tem essa... E o Vampiros de Marte é a mesma história, quer dizer, para os seres humanos colonizando Marte, aí quando eles chegam em Marte, eles abrem uma mina e o espírito dos antigos marcianos começam a dominar os colonos. O fantasma de Marte, né? E se rebelam, né? Então tem essa ideia. Eu acho que tem uma sacada interessante no final, porque a gente supõe que aquelas duas naves são terrestres, né? E aí, de repente, não, quer dizer, eles estão chegando na Terra contemporânea, né? Quer dizer... Na virada, e aí reforça aquela coisa do invasor, e está no meio de nós, a gente não conseguiu perceber, né? Então, esses temas retomam, né? Então, eu acho que
um exemplo um pouquinho diferente dos outros filmes. E esses filmes em particular, eu acho que eles têm um ritmo muito distinto do que nós estamos acostumados hoje. Hoje, a ficção científica tem um dado de aventura muito maior. Quer dizer, você pega, fazendo a nova versão do Star Trek, Jornada nas Estrelas. Nossa. Antes, você pega o original, o máximo que o Spock fazia de vez em quando era dar um golpe vulcaniano e o sujeito apagava e ele nem sujava a roupa. Numa das versões do Jornada nas Estrelas, o Spock sai brigando com o sujeito no meio do segundo nave espacial. Então, as coisas hoje estão muito mais dinâmicas da condução da história nos procedimentos. Aqui, o ritmo era diferente, a ideia era criar uma expectativa de que algo acontece. A gente já viu tantos filmes desse tipo que eu não sei se surpreendeu vocês em algum momento não saber que tem alguém, que tem um ser poderoso dominando aquelas pessoas. A gente já viu tantos filmes que seguem esse raciocínio que não sei se traz alguma novidade. O que até o que a gente percebeu é que esse, diferente do Planeta Proibido, até mesmo desse o penúltimo Malvitos, o Malvitos e esse, meio que foge um pouco desse heroísmo americano e meio que o mal vence. Porque na semana passada as crianças ficaram presas lá naquele galpão, submerso. E esse também, os ETs ganharam e estão invadindo. Então, meio que esse heroísmo de ódio, nós vencemos o mal. Mas acho que isso tem muito a ver com essa mudança na década de 50 e na década de 60. Quer dizer, nós vimos os filmes da década de 30, 40, então existia a ideia de que existe um lado do bem, que é lógico, que normalmente é representado pelos ideais norte-americanos. E esse lado bem triunfa, A partir da década de 60 as coisas se tornam mais complexas. Quer dizer, será que existe um lado bem? Existe um desafio, você de repente começa a contestar os jovens, existe já a possibilidade de ter um sistema ideológico diferente, que é lógico, naquele momento da década de 60, a gente tem que pensar que a existência da União Soviética, a Revolução de Cuba, tinha um significado libertador muito grande. Hoje, a gente sabe que a Revolução Cubana trouxe uma série de benefícios, mas também envolveu inúmeras violações dos direitos humanos. Quer dizer, a União Soviética acabou se esfacelando, mas naquele momento parecia existir um outro caminho possível. Não só pela perspectiva de existir uma outra superpotência no Estado socialista, mas também existir a possibilidade de um mundo, com os hippies, com a contracultura, que valorizasse menos o dinheiro, que é o lucro da sociedade capitalista. Então, nesse sentido, quer dizer, as coisas estavam mudando, os heróis deixavam de ser típicos e começa a existir espaço para isso. Quer dizer, para o anti-herói vencer, ou então a derrota. Para que eles são humanos, eles também têm defeitos, assim, tem essa coisa bem de heroísmo. Até aquela geração de filme no ar são dessa época, porque tem muito isso de anti-herói nesse tipo de filme. Eu acho que é uma antecipação disso. Porque o cinema no ar que vai influenciar o pessoal. Tanto que você pega o Acossado, o filme do Godard, o Acossado está baseado na ideia do detetive, o personagem principal do Acossado adora ver filme de gangster, filme de
detetive, né, do Private Eye, né, do detetive particular, estão presentes no filme noir. O filme noir carrega um pouco de uma... Ele ainda não rompe, mas ele carrega uma desconfiança em relação àquela sociedade, porque você passa a Segunda Guerra e você fala, peraí, teve a Primeira Guerra, que era a guerra para acabar com todas as outras, né? E aí você teve uma Segunda Guerra muito pior, né, com o uso industrial da máquina de matar seres humanos, judeus, gays, ciganos, socialistas, comunistas, nos campos de concentração, quer dizer, então começa-se a questionar, e a sociedade americana começa a mudar muito. Por exemplo, uma das coisas típicas do filme noir, a mulher fatal, né? Com a guerra e os homens indo para o fronte, muitas posições dentro da sociedade começaram a ser ocupadas por mulheres. Então, aí as mulheres saem para trabalhar, assumem postos de trabalho na indústria, no comércio, aí é muito difícil fazer voltar. Você vai ser a dona de casa que vai... então, a sociedade começa a ter certas tensões, e a mulher fatal é isso, quer dizer, é aquela mulher que é perigosa, que usa a sexualidade, ela está antecipando o que vai se tornar, talvez, né, mais patente na década de 60. Né? Então, acho que são pré-manifestações de algo que está se construindo. Né? E mesmo se a gente pensar, quer dizer, que dentro desse filme, o Bava e o filme anterior dos Malditos, eles estão inseridos num filme de gênero, produzidos dentro de companhias que querem ganhar dinheiro. Mas eles tentam fugir um pouco disso. Né? O Bava, talvez menos conceitualmente, mas mais visualmente, quer dizer, ele tenta romper um pouco, fazer umas coisas um pouquinho diferentes. Mas no Malditos, quer dizer, a gente percebe que tem toda uma reflexão, né? E na música estava acontecendo, né? Aquela música do Bob Dylan, né? Se a gente for pensar, né, que toca no Watchmen, que fala de duas figuras que são essenciais, né? Que é o humorista, o palhaço e o bandido, né? Que eles são, né, nada preso na música, ele cita esses dois personagens. Né, o que é o humorista? O que é o bobo da corte? O bobo da corte é o sujeito que é o único cara no reino que pode fazer piada em cima do rei. Né? Ou seja, questiona, né, a grande estrutura dominante. E o bandido, o marginal, é o sujeito que vive fora, que desafia, que questiona. Né? É lógico, e isso perdura até hoje. Né? Vira e mexe, às vezes, as manifestações culturais têm uma tendência até de valorizar figuras do crime organizado. Não sei se vocês lembram, há vários anos atrás, o Escadinha, que era um líder de uma facção criminosa, escapou do presídio do Brasil num helicóptero. E aí virou música do conjunto, não lembro o nome do conjunto, um conjunto inglês ou americano, quer dizer. Então, essa ideia de que o marginal é o sujeito que pode quebrar uma estrutura podre, às vezes até está presente no dia de hoje, que existe uma certa... no cinema você começa a ver filmes, por exemplo, do gênero de assalto. Quer dizer, que você torce com um grupo de criminosos simpáticos conseguir assaltar um banco. Filme de máfia. Filme de máfia, quer dizer, então outros elementos começam a ser valorizados. Se a gente for pensar na década de 70, é o Poderoso Chefão. Mesmo no cinema americano, você começa a ter uma rediscussão. O filme como Operação França,
no Operação França tem fala sobre policiais que combatem as drogas, e o filme é feito todo no ritmo documental. E uma coisa, por exemplo, que chamou muita atenção, que até, por exemplo, se hoje às vezes até poderia ser condenada por ser politicamente incorreto, ou ser meio racista, que os policiais, que são os mocinhos, têm um discurso totalmente racista, e falam no meio, né, quando eles estão lidando. E isso teve um efeito, bem interessante, que quando isso estiver exibido, né, no Harlem, nos guetos, ou nos bairros mais tipicamente negros dos Estados Unidos, as pessoas adoravam, porque falam, pô, é isso mesmo que acontece. Os policiais, quando dão a batida no bar, eles tratam assim. Então, o cinema começa a mostrar uma realidade como era realmente estava se manifestando. Né? Então, esses dois filmes já se diferenciam muito dos anteriores, porque começa a ter essa ruptura. Quer dizer, você tem os anos 50, que são marcantes até hoje. Né? No fundo, todos os eleitores do Trump, de uma maneira ou de outra, sentem uma saudade imensa de anos 50 que estão num nível meio mágico, meio etéreo. Quer dizer, no momento que a América era grande, no momento do baby boom, que tudo estava sob controle, e depois, com a década de 70, você começa a ter os movimentos de emancipação feminina, a mulher queimando sutiã, pessoas jovens queimando certificado de reservista para no Vietnã, os negros marchando contra o fato deles terem que sentar atrás dos ônibus, de não poderem beber no mesmo bebedouro, a primeira menina negra que estuda numa escola branca. Então, essas coisas estão, é uma época de transformação. E esse gênero captura isso, quer dizer, de uma maneira, às vezes até meio tangente, né? Ele não é o foco principal. No filme até seria, mas essas coisas estão aqui. Né? São quatro, né? O papel da mulher, você tem as duas. A loira é a antiga, é a que grita e desmaia. A Norma Bailey interpreta uma nova heroína, quer dizer, que punha arma, que estava um mocinho atirando no bandido. Quer dizer, né? Então, e sobrevive, né? Chega no final. Então, eu acho que é isso, nós estamos vivendo uma transformação, né? E lógico, por exemplo, o Aliens é uma prova definitiva disso, né? O Aliens é um filme que uma mulher se torna protagonista. E é uma coisa, o Aliens eu acho que é bem genial isso, porque isso é construído aos poucos, né? Não é uma coisa panfletária, de repente, desde o princípio. Não, ela vai, entre os todos, ela parece que é a pessoa mais racional daquele meio. É a única pessoa que fala, quando o sujeito entrou em contato com aquele homem, fala, não, tem que ter um tempo de quarentena, não leva o cara para a nave, e todos os outros, né? Então eu acho que os desdobramentos são igualmente interessantes. Eu acho que o legal dessa mostra é que ele está buscando alguns filmes, né, que de certa forma são representativos desses períodos, ou eles vivem na década de 80, porque o que vai acontecer na década de 80 tem muito a ver com eles vivem, quando vocês assistirem. No Eles Vivem, década de 80, na década de 80, parte desses sonhos morrem nos Estados Unidos. O cinema independente, que começava a pegar temas que eram escabrosos, temas que eram difíceis, guerra do Vietnã, pobreza, criminalidade nos Estados Unidos, que queriam discutir as coisas sérias da sociedade americana, acabam pensando. E eu acho que a grande mudança é 77. 77 você tem Guerra das Estrelas. É pura diversão. É cinema que
relembra, assim como Indiana Jones, as matinês, né? Os filmes seriados do princípio do cinema. Né? 77 é o ano dos embalos do sábado à noite, disco, nada de música de protesto, João Barezo, vamos dançar, chega de... E aí você vai chegar na década de 80 nos yuppies no Reagan. Né? Então, e o Eles Vivem retrata um pouco disso, né? Dessa coisa do mercado de ações, do dinheiro, né? Que tem a ver com a década de 80, tem a ver com os anos Reagan, né? E se você não assistiu Eles Vivem, vocês vão ver que tem essa questão dessa nova... Né? O sonho parecia... Né? No fundo, essas coisas são todas cíclicas. Né? Eu acho que aqui talvez, nem tanto no Brasil, mas no mundial, nós estamos passando por um processo de rediscutir, repactuar os contratos sociais. Quer dizer, a questão, eu acho que é muito menos da direita ou da esquerda, mas é muito mais até que ponto as forças mais progressistas têm o direito de impor uma agenda à revelia de outra parte significativa da sociedade. Quer dizer, então, o jogo começa a se reequilibrar, como já aconteceu. Quer dizer, então a gente teve a década de 80, depois passou, as coisas são mais ou menos cíclicas. Né? Eu acho que agora a gente vive num momento em que todas essas questões estão novamente em curso. Né? Não à toa, nos 80 voltaram, né, a moda, assim, quer dizer, você tem... E você tem uma coisa mais... Né, você tem as grandes comédias de jovens dos anos 80. Né, que é o John Hughes, que é a coisa do jovem revoltado, mas aí com música, que é uma coisa mais romântica. Você tem um drama. E é o grande momento da ficção científica, né? Começa em 77, né? Guerra nas Estrelas estoura, e hoje ficção científica, né? Quando a gente pensa em termos de ficção científica, é um pouco diferente, porque aqui são filmes Bs, são filmes de gueto, filmes né, que são exibidos nos cinemas mais vagabundos, em sessões duplas. Hoje a ficção científica é um grande evento, é o que todo mundo espera. THX 1138. É o primeiro filme de George Lucas. Quer dizer, o primeiro, não sei. Não é o filme de conclusão. Não, o filme de conclusão dele é outro. Tem o American Graffiti, não sei se é o American Graffiti, mas é um filme totalmente experimental. Maravilhoso, se tiver a oportunidade de assistir. THX 1138. Mas é um filme que você olha, não é possível que o mesmo cara fez o. Porque não é que eu estou dizendo, mas eu vou cometer que o Guerra das Estrelas é um filme menor, não é isso, que é um filme muito bem feito. Quer dizer, né, a construção, não é à toa que é uma referência até hoje. Quer dizer, a gente, de geração em geração, a gente fica esperando sair um novo Guerra das Estrelas. Mas, né? É de quando? Oi? É da década de 70 ou já anos 80? Porque o THX, década do final de 60, talvez início de 70. Então, né, botando ali no IMDb, mas é um filme totalmente instrumental. É um filme visualmente muito minimalista. Né? Tudo branco, você não tem quase cenário. Todo mundo careca, com Robert Duval. Né? 71. 71, né? Mas, ó, 69 é o 2001, quer dizer, né? Que é um filme difícil, né? São filmes ainda, né? Que demandam, não são filmes fáceis de serem assistidos. O THX não é um filme fácil, né? Ele é bem... O Jornada do Guerra das Estrelas é um filme fácil de assistir. Não significa que seja um filme menor ou seja um filme ruim.
Mas é um filme que os filmes do Hitchcock normalmente não fácil de ser assistidos, porque ele fantástico também. Mas evidentemente os filmes do Hitchcock não são filmes menores. Pegadinha tem pouco piada. Agora, esse é o filme mais difícil, porque as coisas acontecem em outro ritmo, mas fazia parte dentro dessa experimentação. As pessoas estavam experimentando novas linguagens. No começo, depois dos anos 80, é o Blade Runner, né? 1981, eu acho. 81, 8 anos, você está falando tanto agora, né, do novo, né? mas o Blade Runner também tem, o Blade Runner carrega também uma coisa do filme noir, Um certo pessimismo, até um quê de esperança. Né? mas ele já tem no Blade Runner o visual dos anos 80. Sim, Que às vezes que é uma característica, não necessariamente um defeito, né? Que é o visual. 82. Que é o visual de filme comercial, né? Parece que você está vendo toda a fotografia, toda cuidadinha, né? Às vezes até as pessoas até falam isso com um certo demérito, mas digamos assim, virou espírito, né? Essa coisa da estética de comercial de televisão. Mas é um filme belíssimo, né? Mas ele é mais representante da década de 80. Mas ele carrega talvez um pouco dessas discussões, o Ridley Scott, esses são dos últimos filmes agora, mas ele é um cara desses filmes, ele vai botar na lista dos filmes importantes, dos clássicos da ficção científica. Eu espero que, quem sabe, a gente possa fazer uma versão 2 dessas mostras, de repente acrescentar esses filmes mais recentes. Acho que tem muita coisa legal a ser Só a música do Bob Dylan que você citou é The Times They Are a Changing. Não, essa toca também, mas toca, é outra então? Tem uma outra. Oh, meu Deus. Watchtower. Agora não, né? Não, então acho. Mas toca também. Não, essa toca na abertura do Watchmen. Mas essa toca no final, quando eles vão resolver a situação. Resolver a questão. Mas que fala exatamente disso, né? Fala a música até fora de ordem. O que conta é o Joker, né? O Coringa, é um palhaço, né? Um humorista, conversando junto com o Gadão. E eles estão indo para resolver alguma coisa. Né? Watchtower, né? Agora não vou me lembrar da música. Mas se vocês olharem, né? Famosa essa do Bob Dylan. E tem a ver com isso, né? Quer dizer, com essa coisa das figuras que questionam o status quo. Né? É engraçado, essa não entra nem na... Não entra no IMDb? Não, a música não entra na relação da trilha sonora. Só tem uma lá. Mas olha, se eu botar eu procuro. Watchtower, né? Bob Dylan, né? A música, vocês vão escutar. Se vocês assistirem Watchmen, né? Certamente vocês vão lembrar dessa música. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu aqui tocar com o meu celular, o som vai estar ouvindo. Mas, então, alguma outra questão que de repente vocês queiram? All Along the Watchtower. Essa? Eu acho que é essa, sim. Isso. Acho que é isso. Como é que eu vou lembrar? Dá para ouvir alguma coisa? Deixa eu ver se eu pego a letra, né? Já vi que estava um pouquinho diferente. Com o Jimi Hendrix. Eu vi que o Jimi Hendrix cantava. No filme é com Jimi Hendrix. Agora eu entendi porque eu não achei. Então
tem, deixa eu ver se aqui tem a tradução, ó. Então na música ele fala. O título é esse, All Along the Watchtower. Ele fala aqui, homens de negócio, eles bebem meu vinho, aradores cavam a terra, nenhum deles ao longo da linha sabe o que isso vale. Não há razão para ficar excitado, o ladrão bondosamente parou. Existem muitos aqui entre nós que a vida não passa com uma piada. Então é um humorista cantando e falando dessa coisa da ruptura. Então, você pegar dessa época, tem muito dessa produção. O bandido passa a ser um herói. Porque ele é um herói porque ele quebra, ele está à margem do sistema vigente. E acho que é isso. Lembrando que semana que vem tem o Eles Vivem, que é, eu acho, bem interessante e representante da década de 80, com o fenômeno dos yuppies, Ronald Reagan e o a queda do muro de Berlim, quer dizer, o capitalismo venceu. Então, eu acho que tem um pouco dessa toada que está um pouquinho diferente daqui. Quer dizer, aqui existia uma esperança de que uma nova sociedade pudesse ser construída, mas na realidade não, quer dizer, o capitalismo se reinventa e adquire novas formas. E é isso. Bom, obrigado por todos. Obrigado. Boa noite, valeu. Até semana que